À medida que crescemos e amadurecemos na fé cristã, enfrentamos um momento crucial, a necessidade de aprofundar nosso conhecimento. A Bíblia adverte que o seu povo perece por falta de conhecimento. Esta falta de conhecimento é perigosa, e aqui está o motivo: estar desarmado e sem visão em meio a uma batalha. A jornada cristã, é importante entender, é uma batalha espiritual constante. Somos instruídos a lutar a boa luta da fé. Enfrentamos principados e potestades, e a Bíblia nos assegura que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Essas palavras indicam claramente que, ao escolher seguir Cristo, estamos nos alistando em seu exército e nos comprometendo com uma luta espiritual. Então a pergunta que não quer calar é: como posso lutar eficazmente se desconheço meu inimigo? Como posso me defender adequadamente sem conhecer as ferramentas e recursos disponíveis para minha proteção, se muitas vezes confundo as promessas com aquilo que Deus não prometeu e, por outro lado, não tomo posse daquilo que Ele prometeu? Infelizmente, é essa falta de conhecimento que leva muitos cristãos a sucumbirem. Não se trata apenas de conhecer o inimigo, mas também de compreender e utilizar as armas espirituais que nos foram dadas por Deus. Estamos em uma batalha, mas não uma batalha terrena. É uma luta espiritual que exige armadura espiritual e sabedoria divina. Portanto, como cristãos, devemos buscar incessantemente o conhecimento e a compreensão da palavra de Deus. Isso nos equipará não apenas para enfrentar os desafios espirituais, mas também para triunfar sobre eles pela fé e pelo poder que nos é concedido em Cristo Jesus. E sobre esse tema, gostaria de expor algumas coisas sobre o inimigo. Quero que você saiba com quem está lutando. Mas mais importante, oro para que esta mensagem agite seu espírito e o incite para a batalha. E enquanto eu começo, mantenha este pensamento em mente. Como filho de Deus, você não está lutando pela vitória, mas de uma posição de vitória, porque a batalha já foi vencida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, existem hierarquias no reino das trevas. Na tradução ampliada de Mateus 12, versículo 16, a Bíblia diz: Se Satanás expulsa Satanás, isto é, seus demônios, ele se dividiu contra si mesmo e desunido, como então o seu reino subsistirá? Então, a partir deste versículo, entendemos que o diabo tem um reino, que é o reino das trevas. Este reino dele é de certa forma unificado em sua oposição ao reino de Deus. E finalmente no reino das trevas, como em qualquer reino, há um pilar de poder, há uma cadeia de comando, há hierarquias em um reino. Aqui está como podemos juntar o fato de que existem hierarquias no reino demoníaco. Efésios 6:12 diz: Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta é uma lista de inimigos espirituais, principados, governantes das trevas, hostes espirituais da maldade. No entanto, você interprete este versículo, a indicação é certamente de que parece haver uma ordem hierárquica no reino das trevas. Haverá um nível superior de forças espirituais malignas, abaixo do diabo, e eu acredito que estas sejam principados. Se você se lembra da história de Daniel, ele orou e orou por 21 dias, e quando o anjo finalmente veio entregar sua resposta, Daniel 10, versículos 12 e 13 diz: Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, pois eu fiquei lá com os reis da Pérsia. O príncipe do reino da Pérsia não era um soldado comum, era um principado que estava bloqueando a oração de Daniel. Não era um demônio comum, mas um principado que era forte o suficiente para precisar da intervenção do arcanjo Miguel. Este era um poder maligno de alto escalão. Agora, apesar desses escalões no reino das trevas, o reino de Deus naturalmente tem sua própria ordem de coisas. Nosso Deus é um Deus de ordem e Ele tem um número inumerável de anjos disponíveis para fazer sua vontade. Alguns anjos são criados simplesmente para adorar, outros são mensageiros, mas graças a Deus que temos anjos guerreiros disponíveis para nós. O anjo que entregou uma resposta a Daniel disse: O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, pois eu fiquei lá com os reis da Pérsia.
Embora o príncipe da Pérsia tenha tentado impedir o anjo de entregar a oração de Daniel, ainda assim não era páreo para Miguel, o arcanjo. E assim, o príncipe da Pérsia é obviamente um espírito territorial de alto escalão. Isso é muito diferente dos tipos de demônios encontrados em outras partes da Bíblia, demônios que causam doenças ou enfermidades. Lucas 8, 1 e 2 diz: E aconteceu depois disto, que ele passava pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A Bíblia diz mulheres que foram curadas de espíritos malignos e enfermidades, o que significa que existe um tipo de demônio que traz doenças e enfermidades. Então, como devemos interpretar tudo isso e entender em nossas próprias vidas cristãs? Bem, em primeiro lugar, devemos saber que existem hierarquias no reino das trevas. Quanto mais forte ficamos na fé, maior a oposição. Mas quando você tem conhecimento, você sabe que Jesus Cristo supera todos os demônios, todos os principados, todos os governantes das trevas, incluindo o próprio diabo. Jesus Cristo os supera a todos. Sem conhecimento você perecerá, segundo a Bíblia, porque se tornará temeroso, e o medo realmente só entra porque você tirou Jesus Cristo da equação. Claro que ficará temeroso com a ideia de lutar contra demônios sozinho. Mas quando você tem o conhecimento de que Jesus Cristo tem poder absoluto sobre todas as coisas, então você não perecerá. Quando você tem o conhecimento de que Cristo supera o membro de mais alta patente do reino das trevas, então você elimina o medo. É por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Tiago 2:19: Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Até os demônios tremem quando você envolve Deus. Você não deve ser movido pelo medo ou preocupação por causa do reino das trevas. A Bíblia diz em Lucas 10:17: Então os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos são sujeitos pelo teu nome. Só o nome de Jesus Cristo sozinho tem poder suficiente para derrotar o diabo. Seu nome sozinho carrega poder. Então, eu o encorajo a lutar de um lugar onde você sabe que pode invocar o Filho de Deus, aquele que tem a mais alta patente acima de todos. Viva com liberdade e ousadia. Sim, você pode ter que lutar contra um demônio em algum momento. Você pode ter que lutar contra um governante da maldade em algum momento. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo o próprio diabo é um inimigo derrotado. Gostaria de, antes de partir para o final da mensagem, recitar um versículo que você precisa sempre se lembrar, principalmente enquanto houver luta nesta vida, a boa luta da fé, que é Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Temos autoridade através do nome de Jesus Cristo, temos autoridade através do sangue de Jesus, através da fé. Esta autoridade é o que precisamos exercer, e esse é o tipo de conhecimento que devemos ter. As portas do inferno não prevalecerão, elas não prevalecerão porque temos conhecimento. Temos o conhecimento da autoridade que nos é dada por Cristo. Sabemos que somos capacitados pelo Espírito Santo para superar o diabo. Sabemos que Deus tem anjos acampados ao nosso redor. Há um perímetro divino protegendo você e eu como filhos de Deus. Em conclusão, se você se encontrar sob ataque em algum momento de sua vida, lembre-se de Efésios 6, versículo 10 até o versículo 12, que diz: Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se somos seguidores de Cristo, não precisamos ser dominados pelo medo por causa de seu incrível amor. Somos vitoriosos, somos mais que vencedores, somos filhos de Deus. Então, o que fazemos com toda essa ansiedade? Como lidamos com toda essa preocupação que carregamos? A Bíblia nos dá uma resposta simples. Ore sobre isso. A Bíblia diz para fazermos nossos pedidos conhecidos a Deus, porque Ele se importa conosco. Ele quer que saibamos que tudo ficará bem. Em vez de nos desesperarmos a cada momento de cada dia, sejamos pessoas de oração, sejamos pessoas de fé,
Sejamos conhecidos como pessoas que se elevam acima da ansiedade e confiam que, não importa o que aconteça, Deus está no controle. Se você já se sentiu desqualificado, se já se sentiu indigno de ser usado por Deus, então você está em boa companhia com tantos outros grandes da Bíblia. Veja, Moisés se sentiu indigno de liderar o povo de Israel. E quando Paulo partiu para alcançar os gentios, ele considerou todas as suas realizações religiosas como lixo. A Bíblia deixa claro que não se trata de nossas qualificações. Trata-se do poder de Deus trabalhando através de nós. Entenda que Deus qualifica os desqualificados. O homem olha para as aparências exteriores, mas Deus olha para o coração. Então hoje, se você acha que a graça de Deus está fora de alcance, se você acha que nunca será qualificado o suficiente, então esta mensagem é para você. Gostaria de te dizer hoje que não existe um pecado que seja maior que a misericórdia de Deus. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor Deus te chama como você é, com todas as suas fraquezas, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas e erros, mesmo no seu ponto mais baixo. Veja, Ele não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Não importa quão quebrado ou danificado ou confuso você esteja, não importa com o que você tenha lutado no passado ou o que esteja passando agora, o poder de Deus é aperfeiçoado em sua fraqueza. Nunca poderemos atingir os padrões de Deus, mas em sua misericórdia, Jesus veio viver a vida perfeita que não poderíamos e morreu para que tivéssemos a alegria de conhecer o Senhor para sempre. Então, quando o mundo diz que você não é bom o suficiente, lembre-se de que, enquanto você ainda era pecador, Cristo morreu por você. Deus nos ama exatamente como nos encontrou, mas felizmente, Ele não nos deixa como estamos. Ele promete nos encher com seu Espírito Santo. Através dele, podemos nos tornar algo muito maior do que jamais poderíamos ser por conta própria. Ele nos separou para realizar grandes coisas em seu reino. Ele nos transformará e renovará, moldando-nos em um vaso que Ele possa usar. Ele está disposto e pronto para nos cobrir de amor e nos tornar instrumentos de sua alegria. Então, se você está se sentindo distante de Deus, corra para Ele. Se você está se sentindo perdido, corra para Ele. Se você está se sentindo sem esperança, corra para Ele. Não há condições, sem amarras. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai virar as costas para você. Você não precisa se limpar antes de ir até Ele. Você não precisa ter uma aparência ou se vestir de uma maneira específica. Você não precisa ter todos os versículos da Bíblia memorizados e, mais importante, você não precisa ter todas as respostas. Ele está lá, esperando de braços abertos, pronto para abraçar seus amados filhos e filhas. Reino de Deus, em sua gloriosa diversidade, é formado por pessoas como nós, seres humanos frágeis, imperfeitos, marcados por falhas e cicatrizes. Somos todos salvos não por nossos méritos, mas pela graça imensurável de Deus. Essa salvação é um presente, um ato de amor incondicional que transcende nossa compreensão. Nada em nossas mãos podemos trazer, simplesmente nos apegamos à cruz de Cristo. Quando nos aproximamos de Deus, muitas vezes estamos desgastados pela vida, cansados das batalhas que enfrentamos, marcados pelas nossas lutas e falhas. Mas é nesse estado de vulnerabilidade que Deus nos encontra. Ele nos acolhe com braços abertos, limpando nossas lágrimas, curando nossas feridas, e nos diz com uma voz cheia de amor e ternura: "Bem-vindo ao lar, meu filho, minha filha." Neste lar divino não há rejeição. Deus nos aceita como somos, com todas as nossas imperfeições e erros. Ele nos vê não como somos, mas como podemos ser através de sua graça. Quando o mundo nos vira as costas, quando nos sentimos sozinhos e incompreendidos, Deus permanece fiel. Ele nunca nos rejeita. Pelo contrário, Ele nos convida a uma jornada de transformação e renovação sob seu amoroso cuidado. Agradecemos profundamente por você ter estado conosco até o final deste vídeo. Seu tempo e sua companhia são os maiores presentes que poderíamos receber. Só te pedimos para nos ajudar com um like e sugestões de temas para os próximos vídeos.